Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia e hoje nós vamos falar sobre nova ordem mundial. Certeza que esse assunto já apareceu diversas vezes nos seus estudos. Antes de começar, quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Assim você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos lá? Então, pessoal, vamos falar de nova ordem mundial. Só que antes da gente chegar nesse ponto, eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para o conceito de ordem mundial, certo? Quando eu falo em ordem mundial, eu estou me referindo à forma dos países se organizarem em um cenário geopolítico. Seria o arranjo dos países, estabelecendo ali as suas correlações de força e poder. Então, os estados nacionais, eles se organizam, eles se arrumam no mundo. Isso é uma ordem mundial. Agora, quando eu falo em nova ordem mundial, automaticamente eu já consigo entender que houve uma velha ordem, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela. A velha ordem mundial era a forma dos países se organizarem no período que vai do final da Segunda Guerra Mundial, 1945, até oficialmente o ano de 1991, que é a queda, o fim oficial da União Soviética. Agora, é lógico que historicamente nós também temos o Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim em 1989, como um símbolo do fim do socialismo. O importante é você entender que a velha ordem ela existiu entre final da Segunda Guerra, 1945, até o fim do socialismo no mundo, que pode ser simbolizado, então, tanto pela queda do Muro de Berlim, como pelo fim oficial da União Soviética. O que acontece nesse período, gente? Nós vamos ter um mundo dividido entre duas forças de poder, basicamente. O chamado mundo bipolar. Nesse período da história, os países eram ou capitalistas ou socialistas. E eles automaticamente seguiam as duas superpotências, desses dois blocos de poder. Os Estados Unidos, do lado capitalista, e a antiga União Soviética do lado socialista. Uma coisa muito importante, durante a velha ordem, predominavam ali as relações baseadas no poder militar, no poder bélico dos países. Os grandes símbolos são, portanto, a corrida armamentista, a corrida aeroespacial, em que os países eles mostravam as suas forças, especialmente as superpotências, através da sua força militar. Então a velha ordem, nesse período chamado de bipolar, já acabou, não existe mais. Bom, então com o fim do socialismo soviético, o fim desse mundo bipolar, os países, os estados nacionais vão se reorganizar, eles vão se reestruturar numa nova ordem mundial, beleza? Então essa nova ordem, ela começa a se delinear a partir do fim do socialismo soviético. E o que marca essa nova ordem, que é o período que nós vivemos atualmente? Bom, primeiro, a hegemonia do sistema capitalista. O sistema econômico capitalista ganha o mundo todo, o socialismo desaparece. Outra coisa, agora nós não vamos mais pensar no mundo dividido em dois blocos, nós vamos pensar no mundo chamado de multipolar, ou seja, com vários polos de poder. Num primeiro momento, quando essa nova ordem começava a se organizar, era muito comum falarmos em três grandes blocos de poder: os Estados Unidos, a Europa e o Japão. Mas como há um dinamismo muito grande em relação à organização econômica e política dos países, não há um consenso. A gente não pode afirmar que essa estruturação desses três grandes polos de poder que eles existam até hoje. Não há, na verdade, um consenso entre os estudiosos. Até porque a dinâmica é muito interessante. Nós vamos observar, por exemplo, do final do socialismo, da década de 1990 até os dias de hoje, a ascensão da China. Hoje muito mais importante economicamente do que o próprio Japão. Nós vamos observar também, nesse tempo, a ascensão dos países emergentes. Os BRICS são um grande exemplo. Inclusive, vou deixar a aula deles aqui disponível para você, tá? Então, há uma dinâmica muito importante e interessante na nova ordem, que não nos permite engessar as estruturas. Então, é preciso considerar que a nova ordem muda.
o tempo todo. E existem outras características, né, marcantes na nova ordem. Além do surgimento desses novos polos de poder, como a China, como os países emergentes, nós podemos citar outros elementos fundamentais. Primeiro, uma maior integração entre os países, uma maior interligação entre os países. É o cenário da globalização, né? Estamos todos integrados do ponto de vista econômico, político, cultural, enfim. O capitalismo é o sistema hegemônico, naturalmente, e um aspecto muito importante é a questão da força militar. Enquanto na velha ordem, né, durante a Guerra Fria, nós tínhamos duas superpotências altamente poderosas no que diz respeito ao militarismo, à força bélica, hoje não. É claro que todos os países têm aí suas forças armadas, né, têm as suas escalas de importância no cenário militar, mas nós temos certeza que há uma grande potência militar no mundo, que são os Estados Unidos. Não tem jeito de negar isso. É lógico que a Rússia ainda se mantém muito forte nesse setor, né, justamente por conta de toda a bagagem que ela traz da Guerra Fria, mas também precisamos considerar que, com o fim do socialismo, né, com o colapso econômico que aquele país viveu, não deu para a Rússia continuar crescendo nesse setor na mesma velocidade e intensidade dos Estados Unidos. Outro aspecto marcante da nova ordem, né, é o fortalecimento dos blocos econômicos. Essas associações entre países que têm se tornado cada vez mais comum e também cada vez mais atuante na economia global. Inclusive, vou deixar disponível aqui para você uma aula sobre blocos econômicos. Você vai ver que legal. Enquanto na velha ordem mundial havia sempre o fantasma do socialismo, né, assombrando os países capitalistas, e o fantasma do capitalismo assombrando os países socialistas, na nova ordem nós não vamos ter assim um inimigo para combater, né? É bem notório isso. É claro que depois dos ataques terroristas do 11 de setembro nos Estados Unidos, isso em 2001, claro, nós vamos ver no mundo o surgimento da chamada doutrina Bush. Vai haver uma corrida contra o terrorismo, né? O mundo se assombra com o terrorismo e o terrorismo, de um modo geral, passa a ser um inimigo mundial. Talvez não com a mesma força que o socialismo tenha sido inimigo do capitalismo na Guerra Fria, mas é importante considerarmos isso também. Outro aspecto, em termos de conflitos, né, é que nós vamos observar uma explosão de conflitos étnicos, conflitos envolvendo separação de territórios em todo o planeta. É a cara da nova ordem. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e antes da gente se despedir, eu quero te fazer outros convites. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links na descrição e acesse também as nossas redes sociais. Tchau, tchau!